Sejam bem-vindos de volta à sala de autores e lançamentos do Flippostos 2020 para mais uma mesa. Agora, literatura e história. Dom Pedro II, a história não contada. Paulo Resutti lança mão de documentos inéditos para revelar a trajetória do último imperador do Brasil, um dos mais importantes, ricos e complexos personagens da nossa história. A obra humaniza o monarca por meio de seus próprios atos, gestos e palavras, desvendando sua vida pessoal e evidenciando sua força como homem público. Paulo é escritor, pesquisador paulista, membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A apresentação é de Leila Nami, diretora da editora Leia Brasil. Essa atividade tem o oferecimento da editora Leia. Sejam bem-vindos, Paulo e Leila. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, querida, pela apresentação. Eu que agradeço. Fiquem à vontade. Obrigado. Okay, muito obrigada. Queria agradecer muito a vocês da Flippostos e ao público aqui que nos recebe, e agradecer imensamente ao nosso autor, Paulo Resutti. É sempre um prazer enorme conversar com o Paulo. Quer dizer, é difícil medir, ser mais bacana ler os livros do Paulo, depois seguir o Paulo nas suas redes sociais, no seu canal, que tem para mais de 100 mil assinantes, porque realmente o Paulo faz esse trabalho sensacional de nos aproximar da nossa história. A gente está nessa mesa, Paulo, que fala de história e de literatura, e um dos gêneros literários de maior sucesso é exatamente o romance histórico. E você, na verdade, trata a história de uma maneira romanceada, sem forma nenhuma, por favor, diminuir o seu trabalho de pesquisador, a seriedade com que você trabalha com as fontes primárias, mas você aproxima tanto, nos dá tanta vida com a história, que você quase que realiza esse gênero literário do romance histórico, porque a gente lê os seus livros com essa proximidade. Então, eu queria destacar aqui, para que você comentasse um pouquinho, porque nesse livro, que é o livro da nossa conversa, né? E você... Exato. E você não tem poucos, né? Não tem poucos. Não, tem que especificar, é o Dom Pedro, tá, pessoal? É o Dom Pedro II. É o Dom Pedro II. Exatamente. O Paulo está lançando livros desde 2011, começando realmente a nos brindar com uma obra resultado aí desse trabalho de pesquisador com as fontes primárias, com os documentos, e faz essa série, essa bela série, A História Não Contada. Ele nos traz isso assim, olha, gente, a gente realmente pode aprender muito, pode conhecer muito nesses bastidores, na fonte primária, quando a gente vai na vida desses personagens e do povo e do contexto das nações de época. Então, na epígrafe, nesse livro Dom Pedro II, você escolheu uma epígrafe em que você fala assim: no alto de uma folha de papel, escrevo a data do meu nascimento e o dia em que subi ao trono. No fim, quando faleci, deixem todo o intervalo em branco para o que ditar o futuro. Ele que conte o que fiz, as intenções que sempre me dominaram e as cruéis injustiças que tive de suportar em silêncio, sem poder jamais defender-me. Você colocou isso, é Dom Pedro II, em 1888, é um texto dele, de um ano antes, inclusive, da sua saída do Brasil, exilado. Você tá, na minha visão, você está se ocupando de preencher esse papel em branco, não só com Dom Pedro II, mas fez com Dom Pedro I, com Dona Leopoldina, depois fez um trabalho primoroso de mulheres do Brasil. Tem aí um projeto grande de continuar a sua série História Não Contada, sempre a partir da pesquisa sobre fontes primárias, as fontes documentais. Queria que você falasse um pouquinho, inicialmente, exatamente sobre esse seu projeto, esse seu esforço de recuperação dessas biografias para nos revelar a nossa própria história, porque é essa sensação que eu tenho
quando eu leio essas biografias, eu estou encontrando o nascimento do Brasil, esse momento de surgimento do Brasil. A questão, Leila, é que assim, a gente tem muito livro de história publicado, e é sempre a mesma coisa, né? Meio que você tem um livro, e aí, às vezes, esse livro, na verdade, ele é resumo de vários outros livros. E aí eu comecei a ver uma produção cada vez mais crescente, pelo menos assim, eu tô falando anos 90 em diante, e ainda pegando reedições antigas norte-americanas, onde você tem esse papel do biógrafo analisando documentação primária, né? E aí eu comecei a ver que esses livros, a respeito desses personagens da nossa história, eles começaram a sair com uma frequência cada vez maior, sem esse cuidado de dar uma olhada nessa documentação primária que foi verificada lá nos anos 20, 30, para depois nunca mais ser pesquisada. E aí, com isso, eu comecei, como você falou, né? Tem hora que parece que é uma ficção, né? Parece que existe uma questão romanceada. Mas essa questão, né, dessas cenas criadas, elas são criadas em cima de narrativas de pessoas que viveram aquela cena. Então, eu gosto de pegar isso, né? De quando eu, por exemplo, no Dom Pedro I, eu fiz isso muito, no Dom Pedro, na biografia do Dom Pedro I, eu monto toda a cena do grito com a narrativa das pessoas que estavam junto com o Dom Pedro I na hora do grito. Então, são resultados de fontes primárias que começaram a ser recolhidas ainda na década de 1850, 1860, por esses participantes do grito que começaram a ter o cuidado de colocar as suas memórias em ordem do que aconteceu naquele 7 de setembro, às 4 horas da tarde, no Ipiranga, em São Paulo. E deu certo. Eu falei, uau, legal, consegui montar a cena mais ou menos do Pedro Américo, não, claro, com toda aquela pompa e circunstância, mas o local, algumas coisas que dá para você ver por meio desse olhar do século XIX, trazer esse olhar para hoje, olhando pelos olhos deles. E o Dom Pedro II também, né? Todo mundo fala, eu chorei no começo do livro com a partida deles e tal. E a partida deles, o modo como foi feito e tudo, e toda essa questão do banimento, eles na calada da noite, a chuva, o navio, que eles não quem estava encarregado de colocar eles no navio não sabia qual era o navio, porque ainda nem toda a esquadra brasileira estava respondendo ao golpe da República, alguns ainda estavam, metade da marinha estava dividida no Rio de Janeiro, não sabia para que lado ia ficar, então tinha que ter um mau cuidado de colocar no navio que estava já sob ordem do Marechal Deodoro, a chuva caindo, o desespero do cara que estava encarregado de entregar o Dom Pedro, se esse homem cai no mar e se afoga. Então, isso tudo está nas memórias dessa pessoa que viveu. Ou então você tem ainda, eu uso uma carta do Conde D, que até então era inédita, onde ele narra todo. Assim, a gente foi dormir no dia 15 de novembro no Paço da Cidade, acordamos sob prisão domiciliar. Uhum. E aí ele descrevendo numa carta para a Condessa de Barral toda essa questão de como foi esse aprisionamento, até as 10 horas da manhã as pessoas podiam entrar no palácio, depois isso não podiam entrar mais. E sabe assim, você vai sentir e, assim, a falta dos netos, a falta dos filhos da princesa Isabel que estavam em Petrópolis, como que foi todo o desenrolar da crise do dia 15 ao dia 16. Então eu tento sempre pegar as pessoas que estavam vivendo naquele momento. Então, esses relatos, essas histórias, às vezes crônicas antigas de jornais, que essas pessoas rememoravam algumas coisas, são sempre elementos chaves para a gente conseguir construir esse cenário e inserir o leitor nessa história,
né? Então, eu falo isso sempre, que assim, o capítulo ou a cena só funciona se eu estou vendo aquilo. Na hora que eu Aham. escrevo, eu tenho que estar vendo aquilo. Se eu estou vendo aquilo, funcionou, porque eu sei que o leitor vai embarcar também. Se eu não conseguir embarcar, eu vou perder o leitor, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a gente, eu digo, quem escreve, né? A gente tem que tomar cuidado e pensar no leitor também, não é só no escritor, né? Eu acho que a gente tem. A gente está contando uma história, a gente precisa do leitor, a gente não pode perder o leitor na primeira página sendo chato, cansativo e didático demais, né? Excesso de didatismo também brocha o leitor. Então, eu tento sempre trazer esse leitor para aquele século, né? E nisso pensar no que era viável ou inviável pensar naquele século, né? Porque a gente também tem que, do mesmo jeito que quem está escrevendo sobre história não pode carregar para dentro do, por exemplo, século XIX, Dom Pedro II, o homem do século XXI, né? A gente tem que olhar como que era a vida naquela época, o que era considerado normal e o que era considerado anormal. A gente não pode carregar as nossas referências atuais, os nossos preconceitos atuais para aquela época, né? Agora, Paulo, E, eu e mesmo, desculpa te interromper, só queria te pedir para você valorizar uma informação, porque eu mesma comentei com você ontem que eu li de novo, né, o livro, e eu me emocionei de novo também com a cena que você cita, né? Eu falei, eu realmente, assim, vou falar, eu fico com vontade de chorar quando eu começo a ler a saída da família real do Brasil. Agora, o que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque quando a gente lê, Paulo, por exemplo, você está fazendo a descrição dessa cena, com todos esses detalhes que você nos narrou, né? O mar estava bravio, a estava dificuldade do chovendo, imperador, estava chovendo, eles são tirados de madrugada, então está escuro, não tem lua. E você vai falando, você vai trazendo nessa sua postura da cena, como você diz, aí de repente aparece um embaixador daqui, o engenheiro Rebouças. Então, a gente olha e fala assim, ele estudou, pelo menos aqui, uns 4 acervos para construir essa cena. Quer dizer, não está dito, você não vai fazer aquele texto chato, né, o mais formal, como talvez numa tese acadêmica, né, mais formal, você está falando com um grande público, você está montando uma cena, é quase um filme, né, ali, mas a gente sabe que por trás tem ali uma sim. pesquisa. E aí eu trago essa pesquisa e a informação dessa pesquisa na nota de rodapé. Documento tal, 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 citado em tal, tal, ou não citado, ou inédito. Então eu tento tomar esse cuidado também para a Uhum, pessoa ver aquela notinha, ir atrás e ver que eu não estou surtado, entendeu? Eu não viajei não criei uhum. aquilo do nada. Não é um fruto de uma alucinação, de um chá de cogumelo, nada disso. É de pesquisa mesmo, né? Mas é isso que dá para fazer com a história e acabar transformando ela num papo mais agradável, né? Uhum. Do que ficar só nessa questão árida de estuda a Guerra do Paraguai, estuda. Então, na hora que você estuda a abolição, estuda a questão religiosa, estuda a questão Christie, isso tudo vai estar no livro. Uhum. Trazendo pelo personagem principal, né? Então, todos esses personagens, eles estão inseridos dentro de um processo. Então, o Dom Pedro, a Leopoldina, dentro do processo da independência, o Dom Pedro I, né? E a Dona Leopoldina dentro do processo da independência. O Dom Pedro ainda vai mais longe, vai lá para as guerras liberais em Portugal. O Dom Pedro II, ele perfaz mais de 50 anos 60 anos de Brasil, né? Ele nasce em 25. E apesar dele sair em 89, até 91, quando ele morre, você ainda tem a referência dele preocupado com o Brasil. Então você acaba sabendo o que está acontecendo no Brasil pelas anotações do diário dele. Ele vai anotar a Constituição Republicana, ele vai comentar a Constituição Republicana do Brasil, porque ele não desliga. Né? Tipo, ele foi criado para isso, né? Ele foi criado para governar o Brasil. Então, mesmo no exílio, mesmo banido,
ele continua trabalhando, entre aspas, pelo Brasil, ele continua preocupado com o Brasil. E até mesmo continua trabalhando sim pelo Brasil, porque vários diplomatas brasileiros vão procurá-lo no exílio, e ele fala, e as pessoas querem se demitir porque caiu o império e estava na função como secretário de embaixada, como embaixador, por ter sido nomeado pelo Dom Pedro II, e acha que tem alguma fidelidade, e ele tipo, acaba com isso. Não, vocês não têm fidelidade a mim, vocês têm que ter fidelidade ao Brasil. Vocês têm que continuar servindo ao Brasil, independente do regime que ele ocupa, que está ocupando agora o governo. Então, ele tem essa preocupação o tempo todo. Então, pelo Dom Pedro II, você tem esses 60, quase 70 anos de história do Brasil que eu tentei mostrar. É que é muito... O livro ele tem mais de 500 páginas. É um livro grande. 5 páginas. Não é uma coisa assim, né? Tipo, é quase um Grandes Sertões de Veredas. Grandes Sertões tem... Grandes Sertões não, os Sertões do Príncipe da Cunha, que tem 600 e tanto. Mas assim, é muita vida, né? E ele viveu tudo muito intensamente. Ele trocava informações, ia atrás das pessoas. Eu já furei totalmente a ideia do que você estava, mas eu fui além Não, até. mas o que eu estava querendo realmente valorizar nessa primeira conversa era exatamente esse trabalho seríssimo de recuperação da fonte primária. Quer dizer, a gente está no... Você faz um trabalho, Paulo, realmente, eu sou realmente muito grata a você, não só como editora, mas como uma pessoa que trabalha com texto, com literatura, e, claro, né, entendo que a nossa função social está absolutamente ligada à educação, ao conhecimento, porque você populariza, você humaniza a história, e você conversa, quer dizer, não à toa você está aí com mais de 100 mil seguidores, num canal que fala sobre história, que discute vários temas de história, mas no momento em que a gente, às vezes, tem tanta dificuldade de dar o peso, a importância do conhecimento, da pesquisa, é isso, assim, eu tenho certeza, eventualmente eu me deparo com um parágrafo do seu livro, e eu sei que ali houve, quer dizer, para que aquele parágrafo fosse escrito, talvez tenha havido um ano de pesquisa, e ali estão conversando, né, estão emaranhadas 8 acervos, 8 fontes primárias, tem 8 personagens. Então, assim, tem uma seriedade enorme com o conhecimento, e isso que você falou é muito bacana, porque realmente a gente vai costurando nessa humanização do Dom Pedro I, da Dona Leopoldina, do Dom Pedro II, desse que você fez nessas histórias não contadas, a gente vai se reencontrando. Quer dizer, é muito impressionante você ver. Há uma construção, por exemplo, óbvia, né, da imagem do Dom Pedro I, é só ver os galãs que fizeram o Dom Pedro I. É uma loucura. A gente pensa em Dom Pedro I, pensa naquele furor. No entanto, ele é um cara que, evidentemente, se ressentia de não ter se preparado com a educação e conhecimento para ser um grande estadista. E fala para os filhos o tempo inteiro, estuda aí. E aí você vai ter um Dom Pedro II preocupadíssimo com a formação dele, e tem uma passagem que eu queria... Você fala no seu livro, assim, no Diário de Dom Pedro II, ele fala dos obstáculos do Brasil e da sua época, sobretudo a respeito da escravidão e dos sucessivos problemas com o sistema eleitoral e sobre a educação. Então, ele é um monarca que vai registrar, quer dizer, ele vai estar o tempo todo registrando, pensando o seu próprio governo, o seu país. Depois, no exílio, ele continua escrevendo, permitindo, deixando uma contribuição, e preocupadíssimo com a educação no Brasil. Quer dizer, nós somos uma nação realmente que enfrenta o problema da educação desde sempre, e inclusive nessa troca de fonte primária, de documentação, entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Né? Sim. Essa questão vai influir, por exemplo, em coisas que hoje em dia seria impensável. Por exemplo, ele defende que o analfabeto não tem condições de escolher plenamente um político. Então, ele é contra o voto do analfabeto e é a favor
de um ensino maciço, um programa de alfabetização, de ensino para a população, porque ele não vê ele não consegue conceber a ideia de um país que não tem a população toda alfabetizada. Entretanto, é aquela coisa, ele achava isso, né, do mesmo jeito que outras pessoas também achavam. Mas ele era preocupado com a educação? Era, mas assim, além do Colégio Pedro II, que ele brincava que a única coisa que ele mandava no Brasil era o Colégio Pedro II e a casa dele, que o resto ele não conseguia colocar ordem. Ele não conseguia fazer tudo. Então, assim, ele vai ter os olhos, né, no Colégio Pedro II, a ponto de mandar instalar de reinstalar um sino para avisar quando o imperador está chegando, porque ele dava incertas lá no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, para ver como que os professores estavam dando aula, como é que os alunos estavam se comportando. Ele ia pessoalmente nos dormitórios dos alunos que moravam do internato, para ver se estavam trocando lençol, sabe? Ele tinha uma preocupação absurda. Mas, assim, é um colégio de elite, né? Ele vai querer mudar algumas coisas, eu acho o máximo, por exemplo, quando ele não quer a estátua no Museu Nacional, no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, não confundir com o museu, o pessoal que não conhece direito o Rio, não confundir com o Museu Nacional, né, o Museu Histórico Nacional, que fica na Marechal Âncora, perto do Aeroporto Santos Dumont. Você tem, logo que você entra, assim, você pagou lá o bilhete, você olha lá, você tem uma estátua equestre do Dom Pedro II, ele montado perto da escada rolante, ele montado num cavalo, com poncho, do mesmo jeito que vocês verem a foto que ele estava lá na Guerra do Paraguai. Ele é em gesso aquela estátua, ele não permitiu que aquela estátua fosse fundida. Tentaram fazer uma subscrição pública para a fundição daquela estátua, ele achou aquilo um absurdo, que era um elogio ao ego, que ele não queria aquilo, e ele conseguiu fazer com que aquele dinheiro fosse empregado para construção de escolas no Rio de Janeiro. Então aí surgem as escolas do imperador, que ainda existem algumas, onde hoje é a Assembleia, lá no Teatro Municipal, o Palácio Pedro Ernesto, tinha uma escola, uma das escolas do imperador. Você tem onde tem hoje a Orsina da Fonseca, na Tijuca, tinha outra, ainda tem ainda essas daí não derrubaram, não é mais igual, mas enfim, mas ainda tem outras eu estou tentando lembrar a travessa do Botafogo, aquela praça que tem na frente da travessa do Botafogo. Ai, meu Deus. Tem igreja, eu também estou assim, lá até hoje tem uma das escolas do imperador, ela está igualzinho como mudaram só uma parte da fachada, mas ainda existem esses prédios que ele. Então, assim, ele não conseguia fazer uma coisa a nível nacional. Mas, assim, aonde ele conseguia meter a mão, dar um jeito, não quero estátua, quero escola e tal, ele ia. Né? Eu acho que, assim, ele tinha boas intenções, mas, assim, o material não ajudava, né? Você fecha, inclusive, o seu livro com a fé de ofício, né, onde ele faz um relato. Que é ignorável. Essa fé de ofício ela saiu uma vez para nunca mais. É uma coisa assim, ninguém estuda essa fé de ofício. E aí, nessa fé de ofício, ele escreve o que ele tentou fazer a vida toda. Né? Então, uma das coisas é a questão da ciência para evitar as epidemias que graçavam no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente tinha sem constrangimento da população, né? É sensacional. E sem constrangimento da população. Não ser uma coisa invasiva e tal. Que depois a República vai ser invasiva, vai ter a revolta da vacina, né? E isso, assim, muito tempo antes, muito tempo depois da morte dele já. Então você tem uma pessoa que era antenada, ela não podia fazer tudo sozinho, não era um monarca absolutista, ele não podia chamar a si todos os atos executivos, mas ele tentava influir, né, em muita coisa. Mas também tinha todos os defeitos do mundo, assim, ele era
imagina, uma criança criada para ser um monarca, era mimado, só ele que importava, ele vai para a Europa com a mulher doente, ele está pouco se lixando, a mulher tossindo, pulmão, seguindo o homem, desabalada a carreira, porque ele quer ver as coisas, né? Então, também tem esse lado egoísta, egocêntrico, enfim, ele não é, sabe, assim, não é uma pessoa... não é uma geografia, não é a vida de um santo. Uhum. Então, Mas você sabe que eu acho, talvez uma das grandes dificuldades dessa tensão, que é porque você está ali, claro, você está fazendo a biografia e você demonstra, né? Quer dizer, ele foi realmente um monarca que procurou conhecer o país, ele atravessou o Brasil inteiro, né? Ele viajou muito. ele foi conhecer o Rio São Francisco para ver se a navegação, se a água, quer dizer, a transposição já era uma coisa antiga. Exatamente. Ele inclusive, coloca isso na sua fé de ofício. Né? Assim, eu trabalhei para que o Brasil fosse navegável em seus rios, porque né, as suas grandes dimensões fossem vencidas pelo rio. Então, você vê na biografia realmente um monarca que tinha um projeto de governo, que se preparou e etc. No entanto, há uma conjuntura que, eventualmente, no juízo histórico futuro, então, vamos lá, né? O brasileiro mal se vê, inclusive, como um herdeiro de Portugal. A gente esquece que nós fomos fundados como nação, né, a partir da monocultura, do escravo, da exploração da mão de obra escrava. Muito antes do descobrimento do Brasil, Portugal realmente inventou um processo de produção de riqueza que era inédito, que eram grandes latifúndios, né? Tinha áreas na África de muitos Portugais, de plantação de uma monocultura, né? A partir de mão de obra escrava. Quer dizer, a gente tem um modelo que tem uma elite econômica que se estabelece no Brasil e que é difícil. Quer dizer, até hoje a gente fala do modelo do nosso agronegócio. Quer dizer, sim, monocultura, né? Essa coisa de larga produção, plantation, né? Largas áreas, uma cultura só. Então, quer dizer, quando a gente vê a soja, né, invadindo todos os lugares possíveis e imaginários, a gente continua tendo ainda esse modelo que economicamente ele é viável ainda. Por quê? Porque a gente não tem uma política de terras, né? Ele mesmo, o Dom Pedro II, ele bate com a questão de política de terras, de doação de terras para pequenos lavradores. Isso acaba nunca sendo implantado. Então a gente continua ainda hoje com várias grandes extensões brasileiras na mão de poucas pessoas, né? Uhum. E isso é, bem ou mal, uma herança colonial. Colonial. Então, o que eu estava discutindo... Desculpa. Não, desculpa, é que assim, a não preocupação com o equilíbrio e o meio ambiente, né? Dom Pedro II, está monitorando o aumento da temperatura no Rio de Janeiro. Sim, aí você tem a Floresta da Tijuca, ele vai pegar mesmo o cara que reflorestou a Floresta da Tijuca, levar para Petrópolis, e plantar também espécies em Petrópolis e tal, para evitar o que aconteceu, o que estava acontecendo, né, o assoreamento, lá, a desertificação da Floresta da Tijuca, devido à alta exploração. Mas aí que tá, você tem uma questão que na Europa você não vê tanto isso. Mesmo em Portugal, você não vê tanto isso. Você tem as reservas de caça, você tem essa questão ancestral que se entende que para você ter um palácio assim assado, um castelo assim assado, você tem que ter uma área de uma reserva de caça, uma reserva onde você vai ter a lenha e mesmo subsistência. Então, só que aí parece que em alguns lugares isso você vai conseguir de outra maneira extrair riqueza, muitas vezes não pensando nessa questão da biodiversidade local. Então,
tem uma moda de falar que a gente nunca foi colônia de Portugal. uma uma das várias piadas criadas por essa nova tendência de se criar, né, essas falsas verdades, mas a gente foi, né, e a gente pegou tudo de bom e de ruim dessa colonização. E uma isso matriz difícil educacional, né, Paulo? Assim, desculpe te interromper, mas, por exemplo, você comenta no seu livro, logo no início, assim, a República, no dia da proclamação do golpe da República, já se reescreve a história da cor verde e amarela no Brasil. Sim, porque muda-se tudo, né? Não, aí vem uma coisa que isso é uma coisa que depois eu fiquei pensando e me arrependendo, eu devia ter comentado mais. Porque a primeira tentativa, a primeira bandeira, é uma cópia da bandeira norte-americana, né? É a tentativa de, quer dizer, a gente já está nascendo, mas olhando para o outro, né? Você tem qual é a grande referência de república? Vamos copiá-la então. Se deu certo lá, vai dar certo aqui. Não, mas deu certo lá por causa de outra coisa, por causa de religião, por causa de cultura, por causa de pensamento completamente diferente do nosso pensamento aqui no Brasil. Então, assim, a gente está sempre olhando e projetando no outro. Então, assim, não, a república é mais moderna que a monarquia, então vamos implantar a república. Só que nessa implantação da república, você tem uma nova ascensão de uma nova elite que não vai saber muito bem fazer as coisas. Então a gente vai ter um deslumbramento. Estamos agora no poder, o poder agora é nosso, o orçamento é nosso, vamos poder fazer o que queremos e tal. E não é bem assim, eles vão meter o pé pelas mãos. Você vai ter o Marechal Floriano Peixoto, que era o ajudante-geral do Exército, na época do último gabinete, do Gabinete Ouro Preto, não querendo abrir fogo contra o Marechal Deodoro e suas tropas na frente do quartel do Campo de Santana, onde hoje é o Palácio Duque de Caxias, lá no Campo de Santana, porque ele vai justificar que o Visconde de Ouro Preto vai falar, mas isso é uma rebelião, vocês tomaram posições piores na Guerra do Paraguai, e o Marechal Floriano vai falar, não, mas veja bem, na Guerra do Paraguai nós lutávamos contra inimigos, aqui nós estamos lutando contra aqui são brasileiros, não são inimigos. Só que essa ideia do Marechal Deodoro, do Marechal Floriano, vai cair por terra quando ele vai, como presidente do Brasil, bombardear Desterro. Vai destruir Desterro, que é Florianópolis hoje, né? Por causa da revolta que vai ter no sul. Então, assim, essa república que nasce querendo acabar com os males do império, ela não vai conseguir se sustentar se não for em cima da ditadura e da censura. Então, você vai chegar ainda na época do Arthur Bernardes, né, já década de 10, 20 do século, década de 10 do século 20, tendo que governar o Brasil sob estado de sítio. Uhum. Então, assim, essa república, ela é uma coisa que ela não se sustenta, ela não foi combinada, não combinaram com... Não combinada a regra, né? E você destacou, até quando estávamos conversando, entre outras questões que levam a esse golpe da República, ainda está engasgado na garganta desses setores da sociedade exatamente a libertação dos escravos, porque Sim. Tem uma elite econômica que ainda não engoliu a libertação dos escravos. E a gente aprende sempre assim, não, eles que eram os modernos. Pois é, o Dom Pedro é que impediu a libertação do escravo, ou então também jogando para outra questão. Não, o Dom Pedro II é que é o culpado pela escravização, para continuar sendo escravos no Brasil. A princesa Isabel não fez nada, e foi tudo pressão da Inglaterra. A pressão da Inglaterra termina na questão Christie, lá em 1840 e pouco, final de 40, começo de 50. Você vai ter realmente uma pressão internacional de algumas sociedades anti-escravidão. A sociedade francesa vai mandar uma carta para o Dom Pedro
II, que não é mais possível ter escravos no mundo e tal, mas isso, essa sociedade vai mandar em 1866. No meu livro, eu mostro que desde antes disso, ele enche o espacová do presidente do Conselho de Ministros, entra ministério, cai ministério, ele sempre mandava uma carta para o primeiro-ministro falando, olha, eu acho que o Brasil tinha que ter... E ele já bate na tecla da libertação do elemento servil muito antes de 66. Lá para no final da década de 50, começo da década de 60, ele já começa com esse tema. Só que aí estoura a Guerra Civil dos Estados Unidos. Aí fica aquela coisa, tá? Que já tem o início do movimento abolicionista no Brasil, mas são poucos, são raros os senhores de escravos, ou os donos do poder, que eram a favor da libertação. E isso vai se arrastar. Então você, antes dele, quando ele parte para a primeira viagem, em 1870, e 71 a Princesa Isabel assina a primeira lei, que é a lei do ventre livre, que aí vai libertar não só os escravos que nasceram a partir daquele ano, tal, né, as crianças nascidas a partir do ano da lei, como também, isso aí todo mundo ignora, ele consegue, o Dom Pedro II, fazer passar dentro dessa lei do ventre livre a libertação de todos os escravos pertencentes à coroa. Por que ele não libertava o escravo da coroa? Porque não era dele, pertencia ao Estado. Então, assim, ele tinha que ter... Às vezes pessoas morriam e doavam seus escravos à coroa. Então, não estava doando ao Dom Pedro, estava doando à instituição monárquica. Então, estava doando ao Estado brasileiro. Então, ele não podia tirar essa propriedade do escravo. Então, ele consegue passar essa lei. Então, a partir de 71, não existe mais escravo servindo como escravo pertencente ao Estado, à família imperial e à corte, né? As fazendas pertenciam a eles, em São Cristóvão, Santa Cruz, Petrópolis não usa elemento escravo na construção de Petrópolis. Você vai ter, quando você tem negros, eles são assalariados. Então, e aí vem não crescendo. Ele não fez nada, ele fez o que podia fazer. Agora, eu pergunto, como é que justifica? É fácil você pegar um bode expiatório e colocar toda a culpa do mundo naquele bode expiatório. Só que até hoje, e aí eu não vou entrar em detalhes, mas se você analisar as discussões nas câmaras, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, na época do Império, entre 60 até 88, quando é feita a Lei Áurea, passada a Lei Áurea, você vai encontrar várias discussões, você vai encontrar pessoas falando que são contrárias à abolição, cujas famílias estão no poder até hoje. Então você tem ainda famílias que estão na Câmara, estão no Senado, desde a época do Império. E vem de pessoas, né, são descendentes de pessoas que eram contra a escravidão. Só que aí, né, você vai culpar o Império, então vamos culpar todo mundo, né? Mas ninguém carrega no DNA essa culpa, né? Mas são pensamentos da época. O que se há de fazer? E aí você tem um grande problema, que é a abolição sem indenização. E isso vai enfurecer os senhores de escravos, que vão tomar, para muitos, a maioria, na verdade, vai tomar isso como uma expropriação da sua propriedade. E aí a coroa era contra você criar um imposto para indenizar essas pessoas, esses funcionários, esses senhores de escravos, de escravizados, porque como que você vai colocar na população, inclusive na população recém-liberta, para conta para pagar, né? A conta para pagar pela própria. Quer dizer, o escravo recém-liberto, no final das contas, como elemento livre, ia pagar mais impostos para poder justificar a sua liberdade. É insano. Né? E aí tem uma carta da Princesa Isabel para os filhos, onde ela fala isso. Ela fala como que a gente ia colocar essa conta para o povo brasileiro pagar. Não fechava.
E aí ela mesma, na carta, porque tem uma carta para os filhos que ela justifica por que eles perderam o trono. Então ela vai explicando algumas coisas do bastidor. E aí uma das coisas que ela fala é quanto tempo esses senhores escravos já não lucraram em cima desses escravos que eles tiveram. Então, que indenização é essa? Sabe? Eles estão mais do que indenizados por tantos anos de trabalho escravo. Então, você fez um comentário muito interessante, você falou isso assim, nessa negação, né, o não conhecimento, né, alienação da nossa própria história, parece que a gente, é isso, não fomos colônia de Portugal, então tem todo um percurso que você nos demonstra sempre muito bem nas biografias, que é, olha, estava aqui, né, uma nação tal como conhecemos hoje, fundada por um Reino Unido absolutista, quer dizer, Dom João VI era um monarca absolutista. Esse ano faz 200 anos que acabou a revolta do Porto, completou 200 anos esse ano. Ontem, então, né? Em termos de história, ontem, né? Em agosto, E aí, então, com a revolta do Porto, acaba o período absolutista. Então, é a partir desse momento que você tem. E um Reino Unido fundado, né, na mão de obra escrava, na monocultura, num modelo realmente extrativista, exploratório. E é anterior, né? Porque se a gente pensar, exato, primeiro tentam escravizar os índios. Não dá certo. Aí vem os negros. Os negros vão entrar lá para 1530. Quer dizer, você tem, então, uma mentalidade escravagista que é criada praticamente junto com o Brasil. Então, o Dom Pedro I, aí vamos voltar para o pai, o Dom Pedro I, ele escreve um artigo onde ele fala do grande mal da escravidão, porque faz com que qualquer brasileiro que consiga um mínimo de dinheiro contrate logo um escravo para ganho. Então, o brasileiro não trabalha, porque ele coloca o escravo para trabalhar para ele. Então, para que vai desenvolver o Brasil? Como é que vai desenvolver o Brasil se é mais fácil você pegar e comprar um escravo e colocar o escravo para ganhar o teu dinheiro? Né? Então, é uma coisa endêmica, né? Essa questão dessa sociedade. Você não é como a penada, né? Tanto que você tem uma contra. Você tem toda essa questão desses ex-fazendeiros que não são indenizados e se revoltam e tal. Mas é uma coisa que está na sociedade, está endêmica à sociedade. Né? É muito importante a gente destacar. Eu arrisco a dizer até hoje, né? Porque, como a gente comentou outro dia, né? Ainda durante 15, 20 anos, nem precisa ir tão longe, vira e mexe tem escândalo envolvendo deputado, vereador, que foi pego mão de obra escrava na plantação de cana. A gente está em 2020, né? Quer dizer, você ainda tem essa ideia de pegar uma menina, pega uma menina no interior, traz para tua casa, e aí você diz que tá educando a criança, mas na verdade você tem uma escrava particular que lava, passa, cozinha, cuida de criança. Então eu cansei de ver isso. Então, quer dizer, ainda a gente hoje tem essa mentalidade escravagista. E até para reforçar bastante, gente, assim, o que estamos falando aqui tem um processo histórico, quer dizer, é fundamental que a gente conheça, só o conhecimento é transformador. Então, tem um processo histórico que nos dá conta, né, das contradições que nos formam, como o Paulo você muito bem destacou, né? Somos herdeiros de Portugal com seus defeitos, com seus muitos defeitos e alguns dos seus méritos. No entanto, por exemplo, essa corte absolutista que chega aqui, o nosso império é inaugurado, né, é fundado por um monarca e depois o seu filho, que são monarcas que perseguem um outro modelo de governo. Eles não são absolutistas, eles realmente tentam compor um governo e uma nação. Então, são muitas as contradições, né? São muitas. Agora, você está certo, o valor do trabalho está na nossa. É difícil você valorizar o trabalho, o conhecimento, a meritocracia. É muito interessante ver essa frase os monarcas aprenderam a importância da educação e do saber. Quer dizer, os monarcas, olha, não adianta, eu não sou filho do sol, né? Se eu não tiver competência,
Eu não serei um monarca, né? Não serei um É. estadista. Mas assim, também é mínimo, né? Porque assim, o Exato. cara é criado para isso. Se nem para isso o cara prestar, desiste, né? Não pode. Pô, Não pode. certo. Aí o cara pintava bem, o cara desenhava bem, o cara sabia línguas, mas o cara tinha professor para isso, ele podia ter os melhores mestres, então o mínimo era fazer direito, né? Direito, né? E eles vestiam a camisa, né? Você vai ver isso aqui, principalmente com o Dom Pedro II, aqui no Brasil. O Dom Pedro I é aquela coisa meio. Ele navega entre dois mundos, né? Ele está sempre Uhum. com o pé na Europa, com o pé no Brasil, com o pé no absolutismo, com o pé no liberalismo. Mas ele não é burro. Ele vê que não há mais campo para ser absolutista. Então, que o caminho para a salvação do Instituto Monarquista, né, Uhum. como A empresa instituição, monarquista. a empresa monarquista, né, para empregar os meus filhos os próprios Windsors, né, o príncipe Filipe chamava os Windsors de afirma, né, eles têm que mostrar que servem para alguma coisa. Então, assim, ele mesmo, quando ele pensa no Brasil, pensa essa questão, ele também não dá conta, porque são milhares de forças contrárias, muitas vezes, ao que ele quer. Nem sempre também o que ele quer é muito bom para o Brasil, mas ele tenta. Mas ele vai fazer o possível para influir no destino do Dom Pedro II. Como? Com as cartas que ele vai mandar do exílio, sempre cobrando a questão da educação do filho e de todos os outros filhos, legítimos ou não. Então, assim, você vê essa questão da educação forte desde o começo, isso também vai pegar para o Dom Pedro II com a formação das filhas, que aí também vem uma outra questão que eu bato na tecla, que falam, mas a princesa Isabel não foi educada para governar. Como não? Ela assumiu a regência do Brasil durante 3 ocasiões. Né? Ela já estava inserida dentro do, 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 da política brasileira, de alguma forma, e vai sofrer todas as questões inerentes a uma sociedade patriarcal e machista, que não vê com bons olhos uma mulher mandando. Né? Então, no livro do Dom Pedro II, eu trago algumas dessas questões, que ela não consegue assumir o cargo de senador, porque, quer dizer, ela vai receber o diploma, mas ela nunca vai acessar ao Senado, para a Constituição o príncipe imperial, né, o herdeiro do trono, quando atingisse 21 anos, se não me engano, acho que era 21, pela Constituição Imperial, ele tinha um assento no Senado. Qual era a lógica, qual era o pensamento por trás disso, quando Dom Pedro I criou isso na Constituição? Era para que esse príncipe imperial começasse a tomar interesse na política e começasse a entender o jogo político dentro das câmaras, do Senado e da Câmara. E os interesses por detrás disso e os interesses do Brasil. Né? Então você tem que sempre equilibrar os interesses particulares com os interesses do Brasil, e é uma coisa muito difícil, né? Você tem que pegar numa linha do meio aí, para não cair nem num nem no outro, totalmente para um para o outro. Porque senão desanda o jogo político. E aí, porque você está lidando com donos do poder, donos de terra, donos de gente, às vezes. Uhum. E ela não consegue esse assento, ela não consegue exercer esse papel como senadora. Porque uma das coisas não, uma das discussões do Senado era uma coisa grotesca. Não, porque na Constituição fala senador. Ela seria uma senadora, né? Pode. Então, Não, o que é melhor impressionante ainda, era assim, não, ela não pode, porque ela é mulher, mas o marido dela, nós podemos colocar o marido, porque que afinal tá. ele vai ser o conselheiro natural dela. Claro, porque a mulher é uma anta, não pode viver sem um homem por detrás, né? Isso a gente nunca vê, né? Por aí a gente nem Nunca vê vi. esses exemplos. Isso que é muito aflitivo, né? Por isso que realmente só o conhecimento pode ser transformador, quer dizer, enfrentar os problemas, conhecer a própria história para mudar, para transformar, porque E a você gente vê vai padrão, né? São padrões que se repetem. é impressionante. E a agenda que o Dom Pedro II nos deixa em sua fé de ofício, ou seja, suas intenções, os objetivos, os desafios, é o mesmo Brasil. Sim, Saneamento, educação, liberdade individual, né? Olha, que o governo
propicie educação livre para todos, e que a religião fique por conta da família, que o Estado não se uma separação. Uma separação. Essa discussão estava ali preocupando o nosso monarca. E lá em 1800, eu acho que em 78, ele começa com essa questão de querer separar o Estado da Igreja, de dividir a questão, e só vai ser concretizado com a República. Então, tem várias coisas que você vê ele falando que dá tristeza, na verdade, porque você começa a ver que, sabe, assim, você patina e não sai do lugar, né? Você tem golpes e contragolpes até hoje, né? Você tem uma onda reacionária, depois você vem uma onda contrária, e aí você tem sempre os extremos, né? Cada vez mais esses extremos se destacando. Então, quando você vê é impressionante você ver, e alguns até justificam isso como uma forma de querer explicar por que o Dom Pedro II caiu, é que ele deu muita liberdade à imprensa. Né? E ele achava que realmente a imprensa se combatia na imprensa e não politicamente. Então, que o governo tivesse seu próprio jornal. O que era, por exemplo, hoje você tem jornal, quer dizer, jornal você já tinha, agora então você tem a modalidade dos canais de YouTube de tal partido, que não declaradamente de tal partido, mas de tal ideologia, e que já existia. Antigamente, eu trago aqui no livro Dom Pedro II o caso de um político da época da menoridade do Dom Pedro II, que ele cria um jornal só para atacar o José Bonifácio. Na hora que ele consegue derrubar o José Bonifácio da tutoria do Dom Pedro II, fecha o jornal. Não precisa mais do jornal, acabou. Então, quer dizer, essa coisa da fake news, de acabar com a reputação da pessoa falando um monte de mentira, é um jogo político assim que no Brasil, desde que nasceu. O tempo todo. Nós estamos agora, vamos caminhando para o encerramento, Paulo, eu vou pedir para você fazer esse nosso fechamento, porque o que eu queria destacar, quer dizer, você realmente abriu essa série de livros, que é uma série da história não contada, e eu queria voltar a destacar isso. Realmente, assim, o que fica da leitura desses livros, e eu acho que, inclusive, isso é muito... explica muito do seu sucesso e da quantidade de gente que quer conversar com você, que você está fazendo uma live, está pedindo, deixa eu participar, deixa eu entrar, e mandam uma quantidade enorme de perguntas, é porque quando a gente se depara realmente com a nossa história, é impossível a gente ler um livro seu e não passar assim, caramba, parece que foi ontem. Nossa, como isso parece com uma manchete de jornal de 15 minutos atrás. Essas referências, né? É uma loucura. Como é que a gente estava enfrentando? Você tinha, naquele momento, um imperador falou assim, opa, a temperatura está subindo porque desmatamos, temos que refazer uma floresta. As nossas urgências, as nossas questões, por exemplo, talvez o II se lamenta, assim, nossa, como era importante ter feito uma universidade no norte e uma universidade no sul, voltados para os estudos dos ambientes e das especificidades dessas duas regiões. A gente tinha que ter uma produção de conhecimento, por exemplo, agrícola, no norte, diferente do sul. É o que somos. Até hoje a gente fica importando modelos, perdendo cérebros, né? Os nossos estudiosos cientistas vão embora e, de vez em quando, até nos causa orgulho, porque a gente vê que foi um brasileiro que participou disso, ou daquilo outro, e a gente com as mesmas carências. Então, eu queria te pedir, porque você realmente faz isso a partir, inclusive, da nossa memória, da memória do Brasil, quer dizer, dos documentos que a nossa história gerou. Você está contando realmente para a gente assim, olha, estava fulano de tal naquele dia, o jornal deu aquela manchete, fulano de tal fez isso, fulano falou aquilo. Você se incumbiu, quer dizer, você tem essa paixão,
de apresentar a nossa história a nós mesmos. Então, eu queria que você fizesse um pouco esse encerramento falando um pouco dessa sua missão, né? Porque me parece realmente que você se ocupa disso 24 horas por dia. No mínimo, você tem 120 mil pessoas que te perguntam, eu vejo, eu participo, eu sou uma... 129.700, hoje vira 130 mil no YouTube. E que te fazem perguntas, eu às vezes fico assustado quando entra um rapaz de 11 anos e pergunta para você uma coisa que eu fico me sentindo uma ignorante, né? Uma Deus, como é que eu nunca... Não, eles fazem uns links, né? Umas coisas. Eu acho muito legal isso. Assim, eu não esperava, sinceramente. Eu sempre tive paixão por história. E essa questão do não contado, essa questão mesmo dos bastidores, né? Então não é à toa que eu começo, né? Meu livro de estreia é as cartas inéditas do Dom Pedro para a Marquesa de Santos, né? Dom Pedro I para a Marquesa de Santos, que eu fucei e achei em Nova York. Então eu acho que é legal assim trazer essa documentação para o leitor comum, né? Para ele ter contato com isso, para ele ver pelo buraco da fechadura. Não estou falando a questão amorosa, mas assim, eu achei muito engraçado que assim as maiores uma das coisas muito engraçadas é que o pessoal comprava o meu primeiro livro querendo saber, obviamente, da parte da relação sexual entre eles, né? Aí acaba essa curiosidade, só que aí começa uma outra curiosidade. Como que era o Rio de Janeiro da época deles? Como é que era a corte na época deles? O que eles comiam? O que eles bebiam? O que é o tal do maldito do bolo de cotia, que eu demorei quase um mês para descobrir que se comia bolo de cotia no Rio de Janeiro, que era por causa da cotia, que era um prato indígena, que se comia na corte. Então, isso que é divertido, entendeu? Que traz o sabor, não da cotia, mas da época, né? De como que era, né? Como que a gente era, né? Como que eram nossos ancestrais, como é que era o viver desses ancestrais. E aí qual era a preocupação? E aí você vê que não é tão diferente, né? O Dom Pedro perdeu um filho, aí você vê ele dilacerado contando para o pai em Portugal que o filho morreu. Então você tem toda essa carga humana que na hora que eu humanizo o personagem, mostro todos os erros, acertos, tudo que é bom e tudo que é ruim, você tira do pedestal e traz para perto das pessoas. E aí você aproxima elas não só do personagem, mas da história e da vida daquela pessoa, e daquele momento. Então, por isso que eu sempre gostei de biografia, porque é uma forma de você ensinar história sem ficar aquela aula chata, né? E que bom, né? Eu vejo hoje as pessoas comentando e falando e lendo e discutindo e não se deixando mais. Eu achei engraçado, eu não vou falar o nome, mas às vezes sai alguma coisa na TV e aí agora as pessoas já estão espertas, né? Então elas vêm perguntar, mas aquela cena foi realmente daquele jeito? Foi isso mesmo que aconteceu, né? Ou então assim, não, eu li Paulo Resulti, isso aí não tá certo, não. Eu achei muito divertido, assim, porque é aquela coisa, você jogar uma... um livro, assim, muito, até mesmo, às vezes, fácil, você não faz a pessoa pensar. Na hora que você cria essa massa de pessoas pensantes, né? Tipo, olha, aconteceu isso, mas veja também isso daqui que aconteceu, que influenciou nisso. E aí a pessoa começa a ligar pontos. E os vídeos ajudam, né? Então teve um garoto de 11 anos, que aí você está comentando, que eu tinha feito um vídeo sobre os Habsburgos na Áustria, a queda dos Habsburgos, e aí ele juntou o assassinato, eu não lembro se foi assassinato ou um atentado, não, o atentado da Sissi, na verdade não foi eu que fiz, né, Cláudio? O atentado da Sissi com o atentado que aconteceu com o Dom Pedro II no Brasil, mais ou menos no mesmo período. O moleque fez o link, assim, eu não tinha feito, mas o moleque pegou uma informação aqui, pegou outra informação ali e já criou a história, colocou dentro do contexto, mais ou menos a mesma época. Isso é muito fantástico, sabe? E é muito... Só destacando, e além da gente conhecer por dentro dos personagens, a gente vê, por exemplo, como os outros personagens do cenário internacional viam o Brasil, né? Porque você traz todo mundo
né? A França se relacionava com a gente, a Inglaterra se relacionava, a Áustria, como é que eles viam o Brasil, o povo brasileiro e a nossa monarquia, né? Então, a gente realmente conhece esse relacionamento, esse contexto internacional, muito da história do mundo e a gente, né? A gente, essa coisa meio desconhecida para os outros e para nós mesmos, né? Nesse contexto todo. Assim, é muito... Gente, de verdade, assim, não deixam... Eu sou muito grata, realmente, ao Paulo. Sabe que a minha primeira formação, eu quando fiz ciência política, acabei me especializando em ciência política, fiquei na dúvida, sabe, Paulo, muito tempo. E fiz junto o básico de história, porque eu faço, não sei se eu faço história, não sei se eu faço ciências sociais. E na verdade, eu sou uma leitora de história, claro, eu gosto. No entanto, eu reaprendi a ler essa história não contada, quer dizer, é isso. A gente vai ler um parágrafo e tem ali 20 personagens trocando informações de época, quer dizer, daquela época. Então, eu queria muitíssimo te agradecer por esse trabalho, assim, que é um trabalho de uma paciência, de um arqueólogo, mas é um trabalho fundamental num país sem memória, né? E num momento da história do mundo, aí não é só nosso, em que é muito fácil você criar realidades, né? Derrubar processos. A pós-verdade. Então, exatamente, a gente precisa realmente trazer essas conversas e esse conhecimento, essas fontes primárias, esses personagens, a gente precisa, e fazer isso que você falou, é muito bacana. Eu adoro ver que eu fiz as pessoas fazerem conexões, fazerem suas próprias análises. A gente não está aqui para que ninguém concorde. Porque assim, você está criando massa pensante. Então, assim, o pessoal fala, você devia ter muito mais gente no teu canal de inscritos. Eu estou felicíssimo que tem 130 que estão acompanhando, entendeu? E fazendo processo. Né? Porque assim, você entregar no Oba-Oba é fácil, aí realmente teria 1 milhão, 2 milhões, mas não é essa a ideia. Gente, assim, a gente está aqui acabando, mas dei um pulo lá, viu, gente? Primeiro que são 130 mil, né? 130, eu não teria nem 130, mas nesse caso são 130 mil. Mas cada vídeo, cada participação é muito bem estruturada. E mais uma vez, então, Paulo, muito obrigada. Queria agradecer muito aqui a Flipostos. A gente está aqui no nosso horário, eu não quero atrasar as outras salas. Enfim, mas deixo aqui. Queria mais uma vez agradecer muito a vocês, viu? Realmente é um prazer enorme e essa iniciativa nesse momento tão importante da nossa história de trazer o pessoal para perto, né? Com certeza, Leila. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso ambiente virtual, da nossa edição especial do Flipostos 2020, né, elaborada aí em parceria com a NUB. Paulo, muito obrigada. Eu estou lendo o seu livro. Estou lendo. E eu amo história, então, assim, poder ler sobre a história não contada me fascina muito, né? Que legal. Sobre esse mistério, coisas que nunca foram nos passadas, isso me encanta muito. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela você, a Leila, obrigado a Flipostos aí pela oportunidade de estar batendo esse papo agradável aí. Agradecemos então aos nossos convidados, Paulo e Leila. O Flipostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria com a NUB, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores e aproveite o nosso intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. Nossa próxima atração será às 15h30, Mulheres Empilhadas, com Patrícia Mello e Vera Carvalho. Obrigada, Leila. Muito obrigada, Paulo. Até mais. Obrigada a todos. Até mais.